Olá, meu irmão e minha irmã, amada de Deus. Que bom estarmos juntos mais uma vez num vídeo do nosso canal da Missão Chama Santa. E hoje, o santo do dia. Mas hoje é um dia especial para a nossa Igreja Católica, pois temos dois santos. O céu está em festa, pois hoje, solenidade de São Pedro e São Paulo. São Pedro, conhecido pela fé e pregação. São Paulo, conhecido pelo ardor missionário e o conhecimento das Escrituras, das sagradas palavras de Jesus. Hoje celebramos os dois pilares de nossa igreja, a base da nossa Igreja Católica, São Pedro e São Paulo. São Pedro, natural de Cafarnaum, Mar da Galileia, foi chamado por Jesus no momento que ele estava em seu barco, pescando, jogando suas redes. Jesus chegou para ele e o chamou, e ele prontamente o seguiu. Jesus falou para ele: "Te farei pescador de homens." São Pedro é o apóstolo que mais aparece na Bíblia, mais vezes é citado o seu nome. São Pedro, podemos dizer que foi o mais próximo de Jesus, pois esteve em fatos muito importantes na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, como por exemplo a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro estava presente e ficou maravilhado com tudo aquilo que viu. Pedro também foi aquele que, quando Jesus foi condenado e estava sendo julgado, negou 3 vezes Jesus Cristo. Pedro também foi aquele que, após a morte de Jesus, já reuniu os apóstolos e fez o primeiro concílio entre eles para como a Igreja Católica iria seguir, como os cristãos deveriam seguir após a ida de nosso Senhor. Pedro também é aquele apóstolo a qual Jesus disse: "Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Nenhuma as portas do inferno prevalecerão contra ti. O que você ligares aqui na terra será ligado nos céus, e o que desligares aqui na terra será desligado no céu." Pedro também é lembrado naquela passagem em que seus barcos estavam parados à beira do mar, frustrados por não terem pescado nada, e Jesus disse: "Lançai as redes." E ele diz: "Mestre, mas já lançamos a noite inteira e não pescamos nada." E Jesus falou: "Jogue novamente as redes." E as redes estavam tão cheias que quase viraram os barcos. Relatos que pescaram 153 grandes peixes. Pedro também é lembrado nas Sagradas Escrituras, naquele momento em que eles viram o Senhor caminhando sobre as águas, e Pedro disse: "Senhor, se és tu, faça com que eu caminhe também sobre as águas." E Pedro pôs-se a caminhar. Mas no primeiro momento que o vento soprou, sua fé estremeceu e ele começou a afundar. E Jesus prontamente o repreendeu: "Homem fraco na fé." Pedro, antes de ter esse nome, era chamado Simão, filho de Jonas. Pedro esteve muito próximo de Jesus, e assim que Jesus partiu, Pedro começou a sua fé, a sua pregação, a qual ele ficou conhecido. Mas antes disso, Pedro foi fraco na fé. Pedro vacilou. Era um homem sem estudo, rude, grosseiro. Mas depois que Jesus partiu, um homem de fé muito forte, e a pregação que converteu muitas pessoas. Assim como no dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo desceu sobre eles e sobre a Virgem Maria, Pedro saiu para fora e há relatos que converteu mais de 5.000 pessoas naquele dia. Pedro seguiu levando o Evangelho a muitas regiões da Ásia, até ser preso em Roma e no ano de 67 ser morto, ser martirizado. Mas ele, não se achando digno de morrer como Jesus Cristo, disse que queria ser crucificado de cabeça para baixo. E assim foi feito. Pedro, numa cruz, de cabeça para baixo, foi crucificado. O outro santo que comemoramos hoje é São Paulo. Paulo, como é conhecido, seu nome de batismo era Saulo de Tarso. Desde criança teve uma boa educação, grandes ensinamentos sobre a palavra de Deus, sobre as Sagradas Escrituras. Quando tornou-se adulto, grande conhecedor da palavra, passou a perseguir os cristãos,
até participou do martírio de São Estevão. Numa viagem para Damasco, onde ele ia, o próprio Jesus apareceu para ele e falou: Paulo, por que me persegues? Por que persegue os cristãos? Neste momento, Paulo ficou cego por 3 dias. E Jesus falou para ele que ele deveria procurar Ananias. Chegando lá, Ananias o curou e devolveu a visão. A partir deste momento, foi a conversão de Paulo. E de perseguidor, ele passou a ser um grande proclamador da palavra de Deus. Paulo é responsável por 13 cartas no Novo Testamento, ou seja, mais da metade do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Paulo teve um grande ardor missionário, foi o discípulo que mais viajou por diversas terras da Europa e da Ásia, pregando e levando os ensinamentos de Jesus. Tudo isso com certeza atraiu olhares de seus perseguidores. Paulo foi preso diversas vezes nas prisões, e nos momentos em que ele passou preso, foi muito torturado. Até que em um dos seus últimos momentos na prisão, ele declarou aquela grande frase: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a minha fé. Agora só me resta esperar a coroa da justiça que o Senhor me dará naquele grande dia. São Paulo também foi mártir. No ano de 67, preso pelos romanos, o forro privilegiado que ele tinha por ser romano não adiantou e decapitá-lo. Então, no mesmo ano, a Igreja Católica perdeu os seus 2 pilares, São Pedro e São Paulo, um pela cruz e outro pela espada. Mas hoje, passado 2000 anos, estamos aqui firmes e fortes. Há relatos que na época comentaram que, sacrificando os 2, a Igreja se extinguiria, pois seus 2 pilares, as suas 2 frentes já não existiam mais. Mas pelo contrário, a Igreja sim já estava forte e enraizada por esses 2 grandes pilares, um pela sua fé e pregação e outro pelo conhecimento da palavra e seu ardor missionário. Neste dia de hoje em que celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, que possamos unir os 2, um pouquinho de cada um, termos fé e uma pregação forte em levar a palavra de Deus e sermos árduos na missão de levar o mais longe possível. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Muito obrigado, meu irmão. Até a próxima. Não deixe de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha. Nos ajudará muito a nossa missão a chegar mais longe o possível. Amém? Até a próxima.